Queridos, hoje nós daremos continuidade na série intitulada Encontros, né? O primeiro episódio, o pastor Sandro, que esteve conosco no final de semana passado, inaugurou, né? Iniciou a série. E hoje nós daremos continuidade com o segundo episódio intitulado Quando Deus Muda a Nossa Identidade. Só que, claro, é importante lembrarmos o que nós tratamos no culto passado. Então, no culto passado, o pastor Sandro nos levou até o Éden e nos fez recordar na palavra de Deus que no Éden haviam duas vozes, né? Havia duas vozes no Éden. Quais eram as vozes? A voz de Deus e qual era a outra? A voz da serpente. Adão tinha plena comunhão com Deus. Ele falava com Deus na viração do dia, ou seja, sempre que o sol nascia, sempre que o sol se punha, Deus estava com Abraão, ou com Adão, perdão. Então, ele tinha plena comunhão com Deus. Ele via a Deus. Ele poderia ter escutado somente a voz de Deus, até porque Deus o advertiu, olha, tem uma árvore no meio do jardim, dessa árvore você não comerá. Mas eles resolveram fazer um passeio perto da árvore. E na árvore havia uma serpente. E eles ouviram a voz da serpente, não só ouviram, mas obedeceram. Fizeram aquilo que a serpente desejava que eles fizessem. Ainda que ela tenha utilizado de ardil, ainda que ela tenha utilizado de enganos, ainda que ela tenha utilizado de sedução, ainda assim o homem é culpado disso. Adão é culpado disso. E em razão de ter ouvido a voz da serpente, o que foi que aconteceu com ele? Foram expulsos do paraíso. Perderam essa plena comunhão com Deus, né? Abriu-se um abismo entre o homem e Deus, abismo esse que só seria transposto pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de se aproximar novamente de nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, né? No próximo final de semana nós celebramos inclusive esse sacrifício, e ele deu a sua vida por nós, para que novamente houvesse amizade entre o homem e Deus. Então, no tempo de Adão nós morávamos no paraíso com Deus, hoje Deus mora conosco no nosso corpo. Então é Deus conosco, Emmanuel inclusive é Deus conosco. Então ele esteve conosco e ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. Só que aí vem a questão. O que acontece quando alguém se encontra com Deus? Pastor Gilson acabou de falar do encontro com Deus. Quem já fez o encontro com Deus? Como é o encontro com Deus? É tremendo. Mas o que é que acontece quando alguém tem um encontro com Deus? Duas coisas podem ocorrer. Ela pode usufruir desse encontro e ser transformada nesse encontro, ou ela pode resistir a esse encontro e, evidentemente, não ser transformada nesse encontro. E aí nós temos uma alternativa: ou nós encontramos com Deus e somos transformados pela santidade dele, ou nós temos um constante encontro com a serpente e somos conformados à imagem e semelhança da serpente. Tem alguém aqui querendo parecer uma surucucu? Tem alguém aqui querendo parecer com uma sucuri? Tem alguém aqui querendo parecer com uma cascavel? Ninguém. Então nós não podemos ouvir a voz da serpente. Nós não podemos ouvir a voz do dragão. Nós não podemos ouvir a voz do inimigo das nossas almas. E não só ouvir a voz, mas não devemos ouvir a voz e, não ouvindo a voz, não obedecer. Nós devemos ouvir a voz de Deus e não apenas ouvir a voz de Deus, mas obedecer à voz de Deus. Amém? Existem outras pessoas
que, ao encontrarem com Deus, resistem. E aí o pessoal que é calvinista vai se mexer todinho nas cadeiras, né? A gente está aqui no nosso culto online. Se alguém for escutar isso, vai se mexer todinho, vai ter um bocado de comentário negativo, né? No nosso canal do YouTube. E por quê? Porque o homem resiste a Deus, né? O homem resiste a Deus. Existem alguns irmãos que imaginam que, não, Deus já determinou tudo, já decretou tudo, né? Mesmo o pecado do homem, Deus já predeterminou. Nós não acreditamos assim, nós não cremos dessa maneira. Nós cremos que Deus, na sua soberania, decidiu estabelecer uma forma, um aspecto, uma liturgia para agir na terra, através de uma cooperação com o homem. Então não é só Deus, e ele faz assim porque ele quer fazer assim, porque ele é soberano, porque é assim que ele se mostra na palavra, né? E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é importante notarmos isso. Ele se revela a nós na sua palavra, e na palavra ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, e nos dá a escolha. Se nós escolhermos a bênção, ou seja, ouvir a voz de Deus e obedecermos a essa voz, tudo vai bem conosco. Ele vencerá as nossas guerras. Agora, se nós decidirmos ouvir a voz da serpente, se nós resolvermos obedecer à voz da serpente, nós não podemos lá na frente nos queixarmos com Deus de por onde ele andou. Não é por onde ele andou, é por onde nós andamos. Não é o que ele fez, é o que nós fizemos. Então existe a soberania de Deus, mas existe a responsabilidade do homem, né? Cutuca aí a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você também é responsável pela sua felicidade. Não é só Deus, né? Tem muito cristão imaturo que vai para o seu tempo de oração se queixar com o Senhor. Ai, Deus, por que está acontecendo comigo? Deus, eu só vivo na liseira. Deus. E aí quando a gente vai ver, pergunta: é dizimista? Não, não sou. O básico, né? Que é honrar a Deus com todos os recursos que Ele nos confia. Aí outro: ai, eu não sei o que é que acontece, ninguém acredita em mim, ninguém me dá crédito. Mas também, de 10 palavras que fala, 9 são mentira. Como é que alguém vai acreditar, né? Então é Deus o culpado disso? Claro que não. Não é Deus o culpado disso. O culpado disso é o homem, né? Então é muito importante nós notarmos isso. Notarmos que a nossa identidade, ela é dada de graça por Deus. Diga comigo: a minha identidade é Cristo. Você acredita mesmo nisso? Não é para você me responder, não, é para você refletir. Você acredita mesmo que a sua identidade é Cristo? Você crê de fato no que a palavra diz? Você escuta o que Deus te fala em Gálatas 2:20? Estou crucificado com Cristo, logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pronto, isso aqui é o suprassumo da nossa identidade em Cristo. Nós morremos, e se agora vivemos, vivemos por meio de Cristo. Logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos permitindo que Cristo viva em nós? Ou estamos resistindo à ação dele sobre a nossa vida? Porque quanto mais ele age na nossa vida, mais a nossa identidade é transformada, é conformada à imagem e semelhança dele. E quanto mais nós formos conformados à imagem e semelhança dele, mais nós seremos abençoados na terra e seremos abençoadores. Mais nós seremos sal, mais nós seremos luz. Porque em nós mesmos não há nenhuma luz. Toda luz que há em nós provém de Deus. Todo recurso que nós temos provém de Deus. Toda a energia que nós temos para trabalhar
vêm de Deus. Os dons que nós temos são dons de Deus. Os atributos que nós temos, as qualidades, as virtudes que nós temos, vêm de Deus. Mas nós é que decidimos como usaremos o que Ele nos deu. Nós podemos usar isso para engrandecimento do reino de Deus, ou podemos usar isso para engrandecimento do nosso reino. E aí hoje eu quero conversar com você sobre 3 pessoas que tiveram a sua identidade mudada, tiveram a sua identidade transformada a partir de um encontro com Deus. O primeiro deles é Jacó, um encontro que redefine a identidade. Para entendermos a profundidade desse encontro, nós precisamos lembrar um pouquinho da história de Jacó. Jacó era neto de Abraão, Jacó era filho de Isaac. Então, Jacó já tinha recebido do avô e do pai os ensinamentos acerca do Deus Altíssimo. Mas tem algumas peculiaridades na vida de Jacó que eu quero relembrar com vocês. Eu preciso lembrar a vocês que na história de Jacó, a primeira coisa que a gente vê acontecer com ele é que ele nasceu de uma forma bem diferente. Ele era gêmeo de outro irmão. Às vezes a gente imagina gêmeos como pessoas idênticas, mas não necessariamente são pessoas idênticas. Não necessariamente. Aqui na igreja tem a Natalia e a Natália, a preta e a branca, que são gêmeas do mesmo ventre, nasceram no mesmo dia, mas são completamente diferentes. Tanto é que o pessoal chama de branca e de preta, porque uma tem a pele mais clara, a outra tem a pele um pouquinho mais escura. A Luana também tem um irmão, do mesmo ventre, ela mulher, ele homem. Então, Jacó e Esaú vêm de uma situação como essa. Esaú era diferente de Jacó, muito diferente de Jacó. Quando Esaú nasceu, viram aquele menino muito vermelho, muito ruivo, e deram a ele o nome que o caracterizava, ruivo, que era Edom, Esaú. Esse nome quer dizer o vermelho. Só que quando Esaú, normalmente a criança, quando ela nasce de parto normal, primeiro vem a cabeça, depois passam os ombros, depois passam os membros superiores e o tronco, e depois é que saem as perninhas, Normalmente não é assim, mas existem situações atípicas. Então, se no primeiro momento Esaú nasceu dessa maneira, perceberam logo depois que Esaú nasceu, quando as perninhas de Esaú estavam saindo, viram uma mãozinha agarrada no calcanhar de Esaú. E de quem era essa mãozinha? De Jacó. Então Jacó nasceu, primeiro o braço, provavelmente depois veio a cabeça, depois o outro braço, o bichinho nasceu todo troncho, e depois saiu as pernas. Mas como aquele menino tinha nascido agarrado ao calcanhar do seu irmão, deram a ele o nome Jacó. Jacó, eu sei que é muito comum a gente dizer que Jacó é enganador, é mentiroso, mas não, o nome Jacó quer dizer aquele que está agarrado ao calcanhar. É isso que quer dizer Jacó, aquele que está agarrado ao calcanhar. Tem algum Tiago aqui? Tem Tiago? Tem algum Tiago? Se tiver algum Tiago aqui, o seu nome significa isso, alguém que está agarrado ao calcanhar do outro. Olha só, Mas é bem diferente Tiago de Jacó, mas Tiago e Jacó são o mesmo nome. Então, a gente nota que esse menino provavelmente cresceu num ambiente onde a identidade dele foi formada pelo relacionamento que ele tinha com o irmão. Porque o nome dele queria dizer isso, aquele que nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Esse aí nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Todas as vezes que alguém chamava Jacó pelo nome, ele lembrava aquele que nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Então, Jacó teve uma relação com o irmão, uma relação muito diferente do que seria o ideal de uma relação de dois irmãos. Houve uma oportunidade
em que Esaú, né, que era caçador, né, era um homem valente, era um homem que se arriscava, era um homem de caça, né? Esaú saiu para caçar e Jacó ficou em casa, né? Jacó ficou numa boa, descansando. Eles eram muito diferentes, né? Ficou numa boa, cuidando ali das ovelhas, pertinho de casa, cuidando ali da agricultura, pertinho de casa. E quando Esaú chegou em casa, estava Jacó terminando de preparar um ensopado de lentilhas. Esaú, com muita fome, chega para Jacó e diz: ei, bota aí um ensopado de lentilhas para mim que eu estou com fome. Ele diz: não, não é assim não. Eu fiz o ensopado de lentilha. Não é assim não, meu irmão. Se quiser o ensopado, a gente faz negócio. Eu te dou o ensopado e você me dá o seu direito de primogenitura. Esaú errou? Errou. Esaú não valorizou um privilégio que ele tinha como primogênito. Ele não valorizou o privilégio dele. Mas isso faz com que Jacó seja menos culpado? Não. Jacó também usurpou esse direito que era do irmão. Porque quem decidia a quem abençoar era o pai que decidia. Então, Esaú tinha o direito de primogenitura, mas Jacó negociou com ele e tomou para si esse direito de primogenitura, trocando por um prato de ensopado de lentilha. Não bastando isso, algum tempo depois, quando Isaac já estava bem velho, já, né, com a vista bem fraca, Rebeca escutou uma conversa dele com Esaú. Né? Ele disse: meu filho, faz o seguinte, vai caçar, né? Caça aí uma gazela, uma corça, né? e cozinha essa corça e traz para eu comer. Depois que eu comer, eu vou te abençoar. Né? Aí Esaú saiu às pressas: não, deixa eu pegar essa corça, deixa eu pegar essa gazela, e aí iria voltar para entregar para o pai e depois ser abençoado. Rebeca escutou e disse para Jacó: ei menino, te apressa, o que foi, mano? O que foi que aconteceu? Te apressa, teu pai resolveu abençoar o teu irmão hoje. Teu pai resolveu abençoar o teu irmão hoje. Então hoje é o dia da sua bênção. Mas mãe, o pai vai perceber que sou eu que não é Esaú. Te preocupa não. Vai ali, pega um couro de cabra, bota em cima do teu braço, né? Não te preocupa não. O teu pai já está com a vista fraca, eu vou fazer o ensopado aqui, né? Não de gazela, mas de ovelha, né? E você vai dar e depois ele vai te abençoar, porque ele já está assim meio fora da estação. E assim Jacó fez. Se apresentou a Isaac como se fosse Esaú, e Esaú abençoou Jacó como se fosse Esaú. Depois que Jacó sai da tenda do pai, Esaú chega com outro ensopado, diz: pai, está aqui a gazela que eu cacei para você, coma e depois me abençoe. E aí Isaac diz: como assim? Acabei de comer. Que história é essa? Como é? Você comi? Aí se tocaram: rapaz, o teu irmão se passou por ti. Esaú ficou muito chateado com isso. Primeiro porque Jacó tinha negociado com ele o direito de primogenitura. E agora Jacó tinha roubado dele a bênção que o pai tinha reservado para ele, Esaú. E aí Esaú chorando, clamando ao pai: pai, será possível que o senhor não tenha outra bênção para mim? E Isaac diz: querido, olha, meu filho, o que eu tinha para abençoar, eu abençoei o teu irmão achando que estava te abençoando. Né? E aí ele ainda deu um jeitinho, foi lá na panela, tirou a raspa da panela e ainda deu para Esaú. Né? A gente vê que tem uma bençãozinha lá, mas comparada a de Jacó, né? Passou, foi longe. E por causa disso, Esaú ficou muito irado com o irmão. E disse: eu vou só esperar o meu pai morrer. Na hora que meu pai morrer, eu mato Jacó. A mãe de Jacó ouviu e disse: meu filho, aqui a gente usa a expressão capo gato, né? Hashtag partiu, vai-te embora que teu irmão está planejando te matar.
E eu não quero ver duas tragédias, perder teu pai e depois te perder. Então vai para a casa do meu irmão Labão, e lá você vai fazer sua vida, distante de nós. E assim Jacó fez. Chegou na casa de Labão, se encantou com uma moça que era filha de Labão, chamada Raquel, e fez um negócio com Labão. Labão, eu quero casar com a tua filha, né? Eu vou trabalhar para ti 7 anos para casar com a tua filha. E está feito o negócio. Toque aqui. E aí, trabalhou 7 anos. Labão fez a festa de casamento lá, ou a cerimônia de casamento. Ele casou, só que a noiva ficava coberta. Ele achava que estava casando com Raquel, e ele estava casando com Lia. A mesma coisa que ele fez com o irmão, agora ele estava sofrendo. Ele mentiu para o pai, para se favorecer do irmão, e agora era Labão que mentia para ele, para se favorecer na sua família também, porque o costume da época era que a filha mais velha casasse antes da filha mais nova. E aí Labão diz, não, cara, não fica com raiva de mim não, eu sei que você queria Raquel, mas Lia é que é a mais velha. Mas faça o seguinte, deixa passar o período aí das núpcias, terminar o período de núpcias, eu te dou Raquel, você casa com Raquel, e trabalha para mim mais 7 anos, né? Então, primeiro foi no crédito, primeiro foi um consórcio, depois foi um financiamento, né? Depois foi um financiamento. Então, ele topou, casou com as duas irmãs. E o que aconteceu com a família de Jacó? Raquel, que era a amada de Jacó, não podia ter filhos, não dava filhos a Jacó. E Lia, que não era a amada de Jacó, era um filho atrás do outro, né? Era um filho atrás do outro. Aí as duas irmãs, uma enciumada com a outra, Raquel enciumada com Lia, porque Lia dava filhos a Jacó, e Lia enciumada com Raquel, porque Raquel era a amada de Jacó. Então, o mesmo padrão de Jacó, cuja identidade era segurar o calcanhar do irmão, essa mesma identidade estava repercutindo agora para a família de Jacó. Uma irmã se irando contra a outra. Entre os filhos de Jacó, um deles foi vendido pelos próprios irmãos. Então, olha a história se repetindo na vida de Jacó, né? Olha a história se perpetuando através da descendência de Jacó. Né? Olha que coisa importante que é nós formarmos a nossa identidade no lugar certo e não no lugar errado. Em Gênesis 32, 24 a 30, nós temos o relato de um momento que foi decisivo na vida de Jacó. Porque enquanto ele estava lá com o sogro dele, ele não conseguia prosperar. Ele prosperava muito, mas prosperava o sogro e não ele. Porque tudo que ele produzia, o sogro se apropriava. E aí ele disse, não dá para eu permanecer aqui com Labão. Eu preciso encontrar uma solução. E só tem um lugar para eu ir. Eu tenho que voltar para o lugar de onde eu vim. Eu tenho que enfrentar o meu irmão. Eu tenho que voltar para lá e eu vou ter que correr o risco de morrer e de que minha família toda seja escravizada. Mas eu vou voltar, não vou permanecer aqui com Labão, não. E aí resolveu voltar, né? Fugiu da presença de Labão. E aí quando ele ia atravessar o rio, que estabelecia a fronteira, né, com a terra onde o irmão estava, num rio chamado Jaboque, no val de Jaboque, ele atravessa toda a sua família. E ele foi o último. Quando finalmente todos atravessaram, ele disse, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Fiquem aí que eu vou ficar aqui. E aí em Gênesis 32, 24, nós temos o relato desse momento. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele.
Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Então, queridos, se de início Jacó, aquele que segura o calcanhar, né? Se de início Jacó teve a sua identidade formada pelo seu desencontro com o seu irmão, agora a identidade de Jacó é mudada para Israel. Israel quer dizer o quê? Aquele que luta com Deus, ou o príncipe de Deus. Então, olha que diferença. Então, não é mais uma identidade formada no fato dele ter um irmão, dele ter um desencontro com o irmão, de segurar o calcanhar do irmão. Não, a identidade dele não é mais formada por isso. A identidade dele agora é formada por Deus. Porque o nome dele agora é aquele que luta com Deus, aquele que é príncipe de Deus. Amém? Essa palavra luta, a gente precisa entender um pouquinho o significado dela também, né? Quando a gente fala em luta, a gente lembra logo de guerra, né? De opostos, tá certo? Mas a palavra luta também é utilizada para cooperação, né? Se você chegar em numa casa dessa de sertão, né? E chegar para a pessoa e conversar: e aí, como é que está aí o gado, né? Começou a chover e tal. A pessoa provavelmente vai te dizer: rapaz, olha, eu luto com gado já tem não sei quanto tempo. É ou não é? Não diz isso? Olha, eu luto com ovelha faz tempo, conheço muito bem minhas ovelhas. Eu luto com agricultura já faz tempo, né? Eu conheço muito bem os sinais do tempo para decidir a agricultura. Então, lutar não necessariamente é se opor. Lutar também é trabalhar com, né? Se esforçar com. Então, quero que você lembre desse significado de lutar também. Tá? E aí vem outra questão. Por que Deus pergunta o nome de Jacó? Deus não sabe o nome de Jacó? Ele não já sabe que o nome dele é Jacó? Deus não sabe de todas as coisas? Ele não é onisciente. Então, se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Para que ele pergunta o nome de Jacó? Não era Deus que precisava saber o nome de Jacó, era Jacó que precisava ouvir o nome dele. Jacó, aquele que segura no calcanhar. E aí, quando ele novamente se depara com a identidade dele, formada através da relação dele com o irmão dele, Deus declara para ele: pois de agora em diante, teu nome não é mais Jacó, teu nome agora é Israel, aquele que luta com Deus, príncipe de Deus, líder de Deus, guerreiro do Senhor, esse agora é teu nome. Então olha que diferença. E aí, queridos, eu quero chamar a sua atenção para um fato que infelizmente é comum. Talvez na sua infância você foi ferido por alguém. Talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez um irmão, talvez um amigo, talvez um parente, um primo, um tio. Talvez você tenha sido ferido, né? No seu emocional, ou talvez até no corpo, né? Crianças que foram espancadas pelos pais, né? Ou que em alguma situação não estavam com os pais e foram espancadas por tios, por avós, né? E aí essas crianças crescem com esse, né, com essa identidade formada a partir de uma frustração, a partir de um ódio. E aí, quando elas crescem, elas ficam alimentando esse ódio, essa amargura no coração. E sabe o que é que normalmente acontece? Elas cometem os mesmos erros da pessoa que as feriu. Porque aquilo que está formando a identidade dela não é Deus. Aquilo que está formando a identidade dela é o ódio que ela tem alimentado esse tempo todo. E às vezes um ódio que nem é consciente, né? É só uma coisa no coração que a pessoa não consegue entender muito bem, mas é ódio. Foi um ódio que ela sentiu na infância e que não soube identificar como ódio. E aí ficou aquela coisa lá que ela não sabe identificar o que é. É ódio.
É ódio. Então, uma vez que se percebe que odeia alguém, uma vez que se percebe que há alguém que tem um desencontro com a gente, o que é que a gente precisa fazer para se libertar dessa pessoa, para se libertar dessa identidade construída em cima da corrupção? O que é que a gente tem que fazer? Perdoar. Sabe, queridos, o perdão não tem a ver com liberar um peso sobre a vida do outro. O perdão tem a ver com liberar um peso do próprio coração. Perdoar, eu quero até ser um pouquinho ousado, perdoar não é uma atitude altruística, não. Perdoar é uma atitude bem egoísta, né? Porque aquele que perdoa, se alivia das suas cargas. Se alivia das suas cargas. Mas a pessoa a quem ele perdoou não necessariamente está livre das cargas, especialmente se ela não perdoar quem quer que seja. Sabe, Deus é muito claro conosco, nós seremos perdoados na medida do que nós perdoamos. Nós teremos a nossa identidade transformada a partir do momento que nós liberamos as pessoas que fazem parte do nosso passado, de liberar essas pessoas de construírem a nossa identidade. Não é a nossa experiência, a nossa frustração passada que vai determinar o nosso futuro. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que a nossa identidade é Cristo. Nós sabemos que nós já morremos, e se morremos, as frustrações também morreram. As dores também morreram. A nossa reputação morreu. Nós estamos mortos. E se agora continuamos a viver, vivemos por meio de Cristo Jesus que habita em nós. Então já não sou mais eu, mas Cristo em mim. Amém? Já não sou mais eu, mas Cristo em mim. Então quando eu libero as pessoas de formarem a minha identidade, e eu assumo a minha identidade em Cristo, queridos, isso é o primeiro passo para vivermos uma vida abundante na terra. Porque é isso que Deus deseja para nós, Ele quer que vivamos uma vida abundante. Mas para viver uma vida abundante, a gente precisa liberar as cargas. A gente precisa esquecer do passado. A gente precisa ter a nossa identidade conformada à identidade de Cristo, e não mais a identidade de outro homem, e não mais a identidade das nossas frustrações, e não mais a identidade do nosso ódio. Sabe, queridos, Deus é especialista em mudar identidades. Ele mudou o nome de Abrão, que quer dizer pai de um povo, chamava-se pai de um povo, mas ele não tinha nenhum filho. E aí Deus acha pouco, olha para esse homem que se chama pai de um povo e que não tinha nenhum filho, e ainda olha para ele e diz: não, cara, eu vou mudar teu nome não é Abraão não, porque tu não tem nenhum filho, né? Então teu nome não pode ser Abraão, vou mudar teu nome. O teu nome agora vai ser Abraão, não é mais Abrão, é Abraão, que não é mais pai de um povo, é pai de muitos povos. Te vira agora, Deus disse para Abraão. E aí Abraão ficou sem entender nada. Como assim? Mas se eu não tenho nenhum filho, como é que eu vou ser pai de muitos povos? E aí Deus diz para ele: olha para o céu, está vendo a quantidade de estrelas? A tua descendência vai ser maior do que isso aí. Olha para o chão, está vendo essa areia todinha? A tua descendência vai ser mais numerosa do que as areias do deserto. Então Deus enxerga em nós coisas que nós não enxergamos. Deus deseja que nós vivamos coisas que nós nem conseguimos conceber. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara. Mudou o nome de Simão para Pedro. Sabe o que quer dizer Simão? Aquele que ouve. Sabe o que quer dizer Pedro? Pedra. Né? Então, uma hora é alguém que ouve. Outro momento ele diz: não, você é pedra. Você é pedra. Assim como todos os outros que crerem em mim serão pedras. Né? Serão pedras. E sobre a pedra Jesus, não é a pedra Pedro, não é a pedra Fabiano, não é a pedra Pastor Gilson, é a pedra Jesus, edificarei a minha igreja. Amém? Então, queridos, a luta que nós temos que ter com Deus é uma luta de perseverança. Nós temos que lembrar que não há como vencermos uma luta com Deus. Alguém aqui acha que Jacó de fato venceu ao Senhor? Claro que ele não venceu.
Deus se deixou vencer. É como um pai, né, que quer treinar o filho, aí vai ter aquelas brigas de luta com o filho, né? E aí, como ele quer que o filho termine a luta muito alegre, muito feliz, aí ele deixa o filho ganhar a luta, né? Só para ele dizer, eu ganhei a luta contra o papai. É mais ou menos isso. É claro que ninguém consegue lutar com Deus e vencê-lo. Mas a gente consegue lutar com Deus no sentido de cooperação. E é exatamente isso que esse homem enviado por Deus, o próprio Deus, fez com Jacó. Ele cooperou com Jacó. Ele fez com que Jacó dissesse, Jacó, qual é o teu nome? Jacó disse, Jacó, aquele que segura no calcanhar. E ele responde, não é mais Jacó, teu nome agora é Israel. Jacó achou pouco e perguntou para o homem, e você, qual é o seu nome? Olha aí, Jacó novamente querendo formar a identidade dele, a partir agora não do irmão, mas de outro homem. E você, qual é o teu nome? Aí ele responde para Jacó, você está perguntando o meu nome? E aí, queridos, eu creio que Jacó percebeu quem era aquele. Jacó percebeu quem era aquele. Ele disse, esse aí é aquele cujo nome é incompreensível, é inalcançável, é o próprio Deus. E por isso ele deu àquele lugar o nome de Peniel, né? Peniel, porque naquele momento ele reconheceu que estava lutando com Deus e prevaleceu, né? E prevaleceu. Então, queridos, nessa luta, aquele homem tocou a coxa de Jacó e deslocou a coxa de Jacó. Está com mais ou menos, está com uns meses, né? Que eu estava na academia, eu até botei a culpa na machadinha que eu usava lá no sertão. Eu comecei a ficar com uma dor no ombro, né? E essa dor incomodando, essa dor persistindo, e eu fazendo academia, não, vamos lá, fui para a fisioterapia, dei uns estralos lá na fisioterapia, mas nada dessa dor parar, não, vou ao médico. Quando eu chego no médico, o médico me dá um diagnóstico. Não, pai, isso é um congelamento do ombro, né? Para você entender melhor, o ombro congelou. E aí você está sentindo essa dor na articulação. E, rapaz, como é que pode? E coincidentemente, minha irmã teve o mesmo caso lá em Fortaleza. Ela também ficou com o ombro paralisado. E aí eu disse, doutor, e agora? Eu faço o quê? Não, vou passar aqui uma sessão de fisioterapia, um medicamento para desinflamar, e depois é só você ir forçando mesmo e ir se adaptando. Só tem um detalhe, queridos, nesse processo fica uma dorzinha chata, sabe, uma dorzinha chata, que nos momentos mais impróprios ela aparece. Sabe que hora essa dorzinha está aparecendo? Na hora que eu vou dormir, né? Então, poxa, eu estou ali dormindo, no dia eu estou igual o pintinho agora, não estou tintindo nada, né? Mas aí, quando eu vou dormir, aí a dorzinha fica incomodando, né? Aí eu acabo acordando no meio da noite para, né, ver outra forma de me deitar, para não forçar o ombro, né? Então, eu estou falando isso aqui para vocês, para que vocês possam entender que muitas vezes a dor incomoda, e incomoda persistentemente. Jacó teve a coxa dele deslocada. Eu fico imaginando que a partir daquele dia, Jacó sentiu dor todos os dias da sua vida, até morrer. Até morrer. Porque se eu, com um ombro que nem deslocou, só congelou, estou sentindo dor esse tempo todo, não é uma dor excruciante, mas é uma dorzinha chata, né? Alguém aqui gosta de dor? Nem eu. Então, se dor é do cão, não é minha, então não quero nada com ela não, ainda que seja pequena. Mas Jacó teve que lidar com aquilo, teve que lidar com aquele memorial do encontro que ele teve com Deus. Então, queridos, quando nós temos um encontro com Deus, isso dói. Dói ter um encontro com Deus. Olhar para a gente no espelho, admitir que o nosso nome é Jacó, aquele que segura no calcanhar, ou talvez invejoso, ou talvez mentiroso, ou talvez infiel, ou talvez avarento, ou talvez ímpio. Não sei o que é o nome,
Não sei qual é o nome, mas é importante que nós tenhamos um encontro com Deus e que sintamos essa dor, que possamos encarar essa identidade que nós permitimos que fosse formada a partir das nossas frustrações. E a partir desse encontro com Deus, a partir dessa disposição de sentir a dor da transformação de Deus, sermos transformados, né, desses nomes todos que eu falei, em príncipe do Senhor, guerreiro do Senhor, guerreiro forte e valente, né, raça de sacerdotes, povo de reis, que é o que nós somos, reis e sacerdotes. É dessa identidade que nós temos que tomar posse. Mas enquanto nós estivermos agarrados ao ódio do passado, às frustrações do passado, às dores do passado, o melhor de Deus não vai chegar até nós, porque nós estamos sobrecarregados. Então solta todos esses pesos. Libera as pessoas do teu passado. Tenha um encontro com Deus e permita ser transformado por Ele. Permita ser transformado por Ele. Amém? Tem um segundo homem que eu também quero compartilhar com vocês. O nome dele é Gideão. Um encontro que muda a forma como nos vemos. Então, se Jacó teve a identidade formada, né, pelo seu desencontro com o seu irmão, Gideão, o problema dele não era o outro, o problema dele era ele mesmo. Era ele mesmo. Aqui em Juízes capítulo 6, eu vou ler alguns versículos, né, 2 a 3 e 11 a 14, nós poderemos conhecer melhor o Gideão. Olha só. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem forte e valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Então, Gideão, queridos, para você entender a circunstância de Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. O que é um lagar? Eu sei que isso não faz parte do nosso dia a dia, então eu vou descrever para vocês. O que é um lagar? O lagar era assim uma pedra, normalmente uma pedra, né, que fosse mais fácil de ser desgastada, e aí eles faziam tanques nessas pedras, né? Era um local que normalmente ficava coberto, fechado, né? Fechado, então tinha lá um muro, uma parede naquele local, para evitar impurezas, para evitar a ação do sol, né? Então era fechado, e aí lá nesse lagar prensavam-se uva ou azeitonas, então fazia-se vinho e azeite. Por outro lado, o trigo deveria ser malhado. Eu sei que a gente também não tem hábito de ver isso, né? O mais próximo que a gente tem disso é o arroz, que é produzido aqui ainda na nossa região, em muito pequena escala, mas ainda produzido. Então, como é que as pessoas faziam, como é que as pessoas lidavam com o arroz depois da colheita? Né? Então, quando se vai colher arroz, a pessoa vai lá, tira só o cachinho de cima do arroz, né? A gramínea mesmo do arroz permanece lá. Tira só
o buquezinho que fica em cima. Aí vai colocando num saco. Vai colocando num saco, vai naquele saco. E no meio daquilo tudo vai palha, no meio daquilo tudo vão galhos, né? Vai tudo ali naquele saco. E aí depois ele tem que procurar uma eira. O que é a eira? Se alguém aqui já andou no sertão, deve ter passado em alguma casa, em que na frente do alpendre da casa, da varanda da casa, tem uma área cimentada e cercada, mas uma cerca bem pequena, né? Um muro bem pequeno, bem baixinho. Aí você fica, rapaz, será que nessa casa aqui o pessoal faz uns forró e isso aí é o lugar do pessoal dançar forró? Não, querido, não é o lugar de dançar forró, não. É o lugar de malhar o arroz, o feijão. Porque eles escolhem o feijão e o feijão está dentro da fava, né? E aí ele deixa secar. No que seca, ele bota naquela eira e depois ele vai bater, né? O ato de bater é que se chama malhar. Então ele pega lá uma vara e vai batendo naquele feijão, vai batendo naquele arroz, para que o grão solte do galho, para que o grão solte da fava. E aí depois ele pega uma arupemba, né? Pega uma peneira bem grande e fica jogando para cima. É por isso que ele precisa ser um lugar aberto, porque ele joga, o vento dá, leva a palha e deixa só o grão. Mas onde é que Gideão estava malhando trigo? No lagar. E por quê? Porque ele estava com medo. Ele tinha medo que os midianitas e os amalequitas invadissem o local onde ele estava malhando trigo e roubassem o trigo. Ele estava com medo. E ele estava, como alguns de nós às vezes fazemos, se queixando com Deus. Deus, cadê aquela promessa? Eu escutei meu pai falando que o Senhor tirou os israelitas do Egito, que tinha uma história de uma nuvem de fogo, né? Que teve uma história de abrir o mar, que abriu o rio Jordão também, que caiu o pão do céu. Cadê esses milagres, Deus? Que história é essa? Não foi o que Gideão falou para o anjo do Senhor? Aí eu te pergunto, a culpa era de Deus porque Gideão estava acovardado? A culpa era de Deus? Não. A culpa era unicamente de Gideão. A culpa era unicamente daquele povo. Porque Deus tinha dado àquele povo uma promessa. Vocês vão ver isso lá em Deuteronômio. Eu não estou recordando agora o capítulo e o versículo. Mas lá em Deuteronômio, Deus faz uma promessa àquele povo. Diz, olha, se vocês me obedecerem, se vocês não se desviarem dos caminhos, se vocês não adorarem os deuses da terra, se vocês não sacrificarem os seus filhos aos demônios, se eu vencerei todas as batalhas de vocês, eu expulsarei todos os povos da terra, eu garantirei que vocês prosperarão em tudo. Só que tinha um se, tinha uma condição. E aí vem a nossa queixa, quando nós estamos em oração, confrontando Deus. Deus, o que está acontecendo, Deus? Eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, e não está acontecendo nada. Por quê, Deus? Eu te garanto, não é culpa de Deus. Talvez seja um descontrole financeiro, talvez esteja gastando mais do que poderia gastar, talvez esteja se iludindo, achando que fatura de cartão de crédito não se paga, né? Deus mandou comprar uma Hilux, ele vai pagar a Hilux que ele mandou comprar, né? Talvez seja isso. Tá achando que ouvindo a Deus, mas está ouvindo o desejo do próprio coração. E aí vai poder culpar a Deus? Claro que não. Claro que não vai poder culpar a Deus. Então, Gideão estava acovardado. E não estava fazendo a parte dele. E aí como é que Deus responde para ele? Vá nessa força que você tem. Vá nessa força que você tem. E livre você, Israel, das mãos dos midianitas. Olha só o que Deus faz com Gideão. Olha que bênção. E aí no versículo 15 ele diz: ah, meu Deus, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai.
Quer dizer, ele ainda continua apegado à identidade dele, do coitadinho. Ai, eu sou tão coitadinho. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, eu sou tão coitadinho. Né? O nome disso é autocomiseração, querido. É pecado também. Se achar coitado é pecado. Vitimização é pecado. Não se vitimize, guerreiro forte e valente. Aleluia! Assuma as suas responsabilidades. Se algo não vai bem na sua vida, não culpe a Deus. Procure ver no seu comportamento que pode estar impedindo que a ação de Deus, a ação de abençoá-lo, se cumpra na sua vida. Porque que Deus quer nos abençoar, Ele quer, eu não tenho nenhuma dúvida não. Que Satanás não pode nada contra nós, eu também tenho absoluta certeza. Porque Deus é poderoso. Né? Agora, se não está... Tem alguém aí que não está fazendo a sua parte, provavelmente somos nós. Né? Finalmente, para finalizarmos, eu vou falar com você de Pedro, um encontro que revela um novo propósito. Então, se Jacó teve a sua identidade formada pelo seu relacionamento com o seu irmão, se Gideão teve a sua identidade formada pela maneira como ele se via, agora Pedro tem a sua identidade também transformada, e transformada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, pela palavra de Deus. Aqui em Lucas 5, 4 a 10, a palavra nos diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então Pedro era uma pessoa cuja identidade, aí eu vou me referir a Pedro como Simão ainda. Simão era uma pessoa cuja identidade estava ligada ao que ele fazia. Ele era um pescador de peixes. E um pescador de peixes meio fracassado, né? Porque tinha acabado de chegar de uma pesca e não tinha pescado nada. Mas aí aparece Deus para ele, aparece Jesus para ele e diz: Pedro, ou melhor, Simão, aquele que ouve, né? Simão quer dizer aquele que ouve. Aquele que ouve, volte para o mar, vá para a parte mais profunda e lance novamente as redes. E aí aquele que ouve disse para Jesus: mas Senhor, nós passamos a noite todinha pescando e não pegamos nada. Mas, porque é o Senhor que está dizendo, nós iremos. E foi. Ele obedeceu à voz do Senhor. Apesar de reconhecer a fraqueza dele, apesar do insucesso, da frustração, naquele momento, ele foi. E a pesca foi milagrosa. Eles colheram milhares de peixes, muitos peixes. E aí ele, perplexo com aquilo, reconheceu que aquele homem certamente viria da parte de Deus. Eu acho que Pedro ainda nem tinha consciência de quem Jesus verdadeiramente era, mas sabia que era alguém da parte de Deus, tinha certeza de que era alguém da parte de Deus. Ele pede a Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Né? Ele disse: rapaz, talvez seja um anjo do Senhor. Se for um anjo do Senhor e ele encostar demais em mim, é capaz de eu morrer aqui com a santidade dele. Afasta-te de mim. E aí Jesus olha para aquele homem, chamado aquele que ouve, e transformou aquele homem naquele que age. Transformou aquele homem através de um propósito. Se o propósito que ele tinha estabelecido para a vida dele era ser pescador de peixes,
E ele fazia isso porque essa era a condição familiar deles. Eles eram pescadores porque os pais eram pescadores, os avós eram pescadores, eles já herdaram os barcos, né, dos avós, dos pais, e aí eles eram pescadores. Tanto é que os filhos de Zebedeu são anunciados dessa forma, né, e quando eles seguem a Jesus, eles deixam o pai com os barcos, não é isso? Então, Jesus chega para ele e diz, para aquele homem, para aquele que ouve, para aquele que era só um pescador, para aquele que já tinha chegado no máximo que ele poderia chegar. E Jesus olha para ele e diz, ei, você pensa que isso é tudo? Não é. Não é tudo, eu tenho mais para você. Hoje você é pescador de peixes, mas eu quero te fazer pescador de homens. Tão somente siga-me. Era só o que Jesus dizia para os seus discípulos, siga-me. Então o ato não é de Jesus, o ato de seguir é dos discípulos. Jesus quer abençoar. A presença dele, a identidade dele nos abençoa. Mas ele nos diz, siga-me. Me imite. Olhe para mim e tenha a sua identidade transformada e conformada à minha identidade. Estejam comigo, estejam em comunhão comigo e vocês serão transformados. Amém? Todos nós estamos sendo transformados de glória em glória, todos os dias. Quando buscamos a Deus, quando dependemos dEle. Nós podemos ter diversos encontros com Deus, inclusive, na nossa vida. Não é apenas no momento da nossa conversão. O momento da nossa conversão é um dos encontros. Mas eu quero te lembrar que Deus vinha ter com Adão na viração do dia. Todos os dias, 2 vezes por dia dentro da nossa concepção hoje, né? Que hoje nós entendemos o dia como 24 horas. Naquele tempo eles entendiam o dia, 12 horas, a noite, 12 horas. Tanto é que a Bíblia de vez em quando fala, tantos dias e tantas noites. Então Deus vinha ter com ele na viração do dia. E Deus quer da mesma forma restituir. Ele quer ter novamente esse relacionamento conosco, ao ponto de vir morar dentro de nós. Então Deus quer ter esse relacionamento. E esse relacionamento nos transformará. Agora, se nós não nos relacionarmos com Deus, com quem nos relacionaremos? Se a identidade de Deus não nos transformar, o que transformará a nossa identidade? Porque deixa eu te dizer uma coisa, nós somos transformados pelas pessoas com quem nós convivemos. Então, se nós temos uma convivência com Deus, nós nos pareceremos com Ele. Se nós tivermos uma convivência somente com homens, nós só nos pareceremos com homens. E nós olhamos para os homens e vemos nele imperfeição, mas imitamos esses homens imperfeitos, logo só colhemos corrupção. Mas se nós olhamos para Deus e para a sua santidade, nós somos conformados à identidade dele. Nós somos conformados a quem ele é, a identidade de Cristo. Então, queridos, para finalizar, Jacó teve sua identidade transformada. Gideão teve sua visão de si mesmo transformada. E Pedro teve o seu propósito transformado. Quero te convidar a ficar de pé. E quero fazer um convite a você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, que queira fazer isso agora? Só levante sua mão se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Levante sua mão se você reconhece que carrega ódio, carrega inveja, carrega amargura no coração por algo que alguém fez com você no passado. E hoje você precisa se libertar disso. E essa libertação, querido, envolve esse encontro com Deus. Entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém que precisa entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém que precisa dar um passo de fé e se reconciliar com Ele? Há alguém aqui que queira ter a coragem de dizer, olha, embora eu já tenha entregue minha vida a Jesus, eu andei distante dEle. Eu me decepcionei com Ele. Eu coloquei a culpa do meu infortúnio nele. Eu deliberadamente me afastei dele. Se tiver alguém
que queira também vir aqui para se reconciliar com Cristo, eu quero te fazer esse convite. Tem alguém? Só levante sua mão para eu te aguardar. Tem alguém que precisa tomar essa decisão hoje? Amém. Crendo que todos já tomaram essa decisão, que todos estão em paz com Deus, estão em paz com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Quem define você não é o seu passado. Quem define você não são as pessoas com quem você convive. Quem define você é Deus. 2 Coríntios 5,17 nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Levante sua mão direita. Que o amor do Pai, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo prevaleça sobre a sua vida. Tenham todos uma semana abençoada e até o próximo domingo. Tchau!